Aleluia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aleluia! Quem está participando do primeiro treinamento? Deixa eu ver, levanta a mão. Ó, temos um bom número de pessoas. Sejam muito bem-vindos, tá? Todos que estão participando a primeira vez. A gente tem uma alegria assim, muito grande de ver novas pessoas se engajando nesse trabalho. É um trabalho assim que a gente tem um fruto muito precioso, né? Que é a vida das crianças, que é esse trabalho com eles. Então eu me alegro de ver pessoas novas e aqueles que estão permanecendo também, né? Eu estava olhando para as meninas aqui, né? A gente tem meninas tão novas aí que já são professoras experientes, né? Professoras que têm participado, nos ajudado. E esse trabalho é um trabalho que eu descobri há alguns anos que não dá para fazer sozinho. A gente precisa de equipe, a gente precisa de mais pessoas e o Senhor, Ele derramou o dom dele sobre todos. Então, quero que vocês saibam que cada um de vocês tem algo que o Senhor tem colocado e que Ele quer usar. O Spurgeon dizia que é um pecado a gente não compartilhar aquilo que recebeu do Senhor. Então, a gente precisa compartilhar, a gente precisa multiplicar os talentos, multiplicar os dons, né? Então, que vocês se sintam assim, agraciados por Deus, mas Ele quer usar vocês também nisso. Amém? Aleluia, vamos orar? Aleluia, entregar esse momento para o Senhor. Ó, Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Jesus. Obrigado porque Tu nos trouxe até aqui. Estamos aqui por Tua causa, Senhor. E nós queremos entregar nossas vidas a Ti, Jesus. Nós queremos nos render aos Teus pés, clamar para que Tu nos encha com Teu Espírito Santo, Senhor. E que Tu possa falar com cada um de nós essa manhã, possa derramar da Tua graça, possa confirmar o chamado aqui de cada um, a área de atuação de cada um. Nós pedimos que Tu nos abençoe durante todo esse dia, toda essa preparação e que use a vida de cada um aqui, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, queridos, nesses treinamentos de professores, a gente tem trabalhado com um livro que é o Ensinando para Transformar Vidas, tá? É um livro que a gente recomenda, quem puder comprar. Esse meu aqui, ele é um modelo antigo, tá? Ele já tem uma capa nova, uma capa diferente, mas é um livro importante para que vocês possam ler, assim, estudar sobre esse trabalho de professores. A gente, ao longo do ano, foi vendo os capítulos, a gente já viu até o capítulo 5, e hoje, se Deus permitir, a gente vai olhar o capítulo 6 e o capítulo 7. A gente vai finalizar o livro. Mas é um livro, assim, eu considero ele um livro de cabeceira, tá? Que a gente precisa sempre rever, sempre dar uma olhada junto com a palavra de Deus, tá? A gente tem que ter a palavra como nosso guia para todas as coisas, para todo o nosso trabalho. E esse livro aqui é um auxiliar nisso. É um testemunho meu, esse livro que me fez querer ser professor. Foi esse livro aqui. Eu, em 2003, comecei nesse trabalho com as crianças. E aí, no processo, a tia Luísa e o tio Telmo recomendavam esse livro, aí eu peguei para ler e ele me fez, eu acho que ele transformou a minha vida, né? Ele tem essa capacidade aqui. É um professor americano que, com vários anos de trabalho, com diversas classes, ele compartilha as experiências dele. E essas experiências me tocaram e tem me ajudado hoje na sala de aula, tá? Então é um livro aí que a gente recomenda. O capítulo 6, que a gente vai ver hoje, é o capítulo que começa, esse livro ele tem 7 leis, a 6ª lei é essa lei aqui, a lei da motivação. Quem é que consegue me explicar o que é motivação? Quem é que tem uma ideia? Pode falar bem alto, tá? Aqui a ideia é uma troca, uma conversa aí, né? O que é motivação? Quando eu fico animado por algo, ótimo. Perfeito. Alguém tem uma definição diferente de motivação? Me dá motivo para que gere uma ação. Me dá motivo para que gere uma ação, correto, ok. O que mais? Quando eu sou motivado por um desejo. Motivado por um desejo, legal. E a motivação, quando alguém está motivado, a gente consegue perceber? Sim? Geralmente sim, né? A gente olha para uma pessoa, às vezes você vê que ele está... Se a motivação, sei lá, se é um atleta, e aí ele, um jogador de futebol, você vê que o time está motivado. Às vezes o time está perdendo, mas você vê que eles estão motivados, estão correndo. Tu perde o jogo, mas tu termina satisfeito porque teu time correu.
É diferente se o teu time está perdendo e os jogadores não estão correndo, né? Estão deixando de qualquer jeito, passa de qualquer jeito. É diferente. Então, quando a gente está motivado, é diferente. E aí, uma pergunta assim, tá? Já que a gente está pensando em motivação. O que pode motivar uma pessoa? Quem é que arrisca uma resposta? Recompensa. Uma recompensa, ok. Propósito. Desejo. Desejo. Maturidade. Hã? Maturidade. Maturidade? É, maturidade. Várias coisas, né, podem nos motivar. E a gente vai, né, tratar disso, pensar sobre isso, tanto na motivação nossa como professores, quanto na motivação dos nossos alunos. Tá? Uma coisa para vocês já irem pensando, para quem já dá aula, será que vocês conseguem motivar os alunos de vocês quando estão dando aula? E para quem não dá aula, como que eu posso motivar os meus alunos? No livro, o autor chega a falar que o quociente de motivação muitas vezes é mais importante que o quociente de inteligência. O QO mais importante que o QI. Por quê? Porque na motivação eu vou fazer às vezes tarefas que eu ainda nem entendi direito, mas só pela motivação eu vou fazer. Vocês já tiveram alguém na vida de vocês que motivou vocês a fazer uma coisa que sem essa pessoa vocês não fariam? Alguém já teve essa experiência? Às vezes a gente tem um parente que é assim, às vezes um professor, uma pessoa que ele vai lá e vamos lá, te motiva a fazer algo que antes tu tinha vergonha. Como professores, nós precisamos ser motivadores, tanto para nós quanto para os nossos alunos. Às vezes, eu vou confessar aqui, eu não tenho vontade de dar aula, mas sou eu que vou dar aula naquele dia. E aí eu preciso buscar uma motivação que ela tem que se apoiar em alguma coisa. Pode ser pela recompensa que vai ter a vida das crianças, pode ser pelo propósito, pode ser pela experiência, pode ser em alguma coisa, mas a minha motivação tem que se agarrar a algo para que eu faça aquilo ali. Um professor desmotivado, ele vai dar uma aula desmotivada. Então o professor, ele precisa ser o primeiro a acreditar na ideia. E aí a motivação, ela tem que ser organizada junto com o meu planejamento. Eu vou dar uma aula, eu tenho que me motivar, eu tenho que buscar elementos que motivem a minha aula, eu chego já empolgado na sala. Às vezes tem pessoas que quando estão motivadas, elas dão uns pulinhos, né? A pessoa chega assim na sala, tipo, hoje eu vou arrasar nessa sala. Aí tu dá uma aula e foi terrível. Né? Às vezes acontece. Esses dias eu fui dar uma aula, aqui eu dou aula no 10 e 11. Esses dias eu preparei uma sala, eu arrumei as cadeiras, eu botei toalha dourada nas mesas. Eu fiz assim, olha, organizei. Foi uma das piores aulas que eu já dei na vida. Tá? Eu estava super motivado, mas a aula não funcionou. Né? Às vezes acontece isso. E aí, se eu saio de uma aula que me desmotivou, eu não posso agora nas próximas chegar desmotivado. Não, eu preciso entender o que não funcionou naquela aula e aí na próxima eu tento corrigir, eu tento arrumar. Às vezes a mesma aula em outro dia vai funcionar, mas eu preciso não perder a motivação. E aí uma pergunta para vocês pensarem. A gente falou algumas coisas que motivam, né? O que motiva vocês? Primeiro pensa, né? O que motiva vocês? O que fez, por exemplo, vocês acordarem hoje, deixarem a cama quentinha de vocês em casa e virem até aqui? Foi propósito? Foi desejo? Foi uma recompensa? Foi maturidade? O que fez vocês saírem de casa e virem para cá? Se vocês vieram para ver uma pessoa falar, essa motivação vai durar um tempo e acaba. Se vocês vieram por uma recompensa física, vocês vão ganhar uma sacolinha daqui a pouco. Mas vai durar um tempo. Né? Vocês vão olhar, uma sacolinha do treinamento, veio uma caneta, veio um bloco. Mas dura um tempo e acaba. O que realmente pode nos motivar a fazer o que nós fazemos? E a continuar fazendo? Às vezes, quando a gente pensa em propósito, é algo mais, assim, que vai nos motivar por mais tempo, né? Não, eu tenho um propósito
de ser, sei lá, o melhor professor que eu pudesse ser. Não o melhor que os outros, mas o melhor que eu pudesse ser, dentro das minhas condições. Isso pode me levar por um tempo, né? Pode me motivar por um momento. E se eu tiver o propósito de agradar o meu Senhor, aí é uma motivação que vai até ele voltar. Né? Até quando eu tenho que ser professor? Até que ele volte. Até que ele esteja aqui. Lá no céu a gente não vai precisar dar aula. Uma coisa que a gente gosta tanto, né? Quem não deu ainda, dar aula é uma bênção de Deus. É um presente que Ele nos dá. Mas lá no céu tem um versículo que diz assim, que lá ninguém vai ensinar a ninguém, assim, conhece o Senhor, porque todos vão conhecer. Então a aulinha a gente não vai dar lá. A gente vai perder o trabalho quando chegar lá, a gente vai ter que fazer outra coisa. Então nós temos que aproveitar para fazer aqui, né? Tem que ser no microfone. Ok. Não só em relação a isso, tem uma frase que é muito preciosa, que ela fala que, tipo, os motivos são mais importantes que os nossos objetivos. Olha só. Porque assim, a gente tem um objetivo que não tem uma motivação que vai nos dar aquela energia, aquele gás para ir atrás e alcançar o objetivo. Então, objetivos a gente pode ter vários, mas qual é a motivação por trás de ter um objetivo? Sim. Né? Essa motivação é que vai fazer tu ir além para conseguir alcançar o objetivo. Que benção, que benção. Os motivos são mais importantes que os objetivos. Isso. É isso? Quem está anotando, por favor, anota. É frase de camiseta essa, né? Anota. Deixa eu pegar um. Um exemplo bem legal sobre isso que tu comentou sobre o propósito, enfim, essa questão. Uhum. É muito interessante quando a gente dá aula, assim, ou tá indo bem, tá indo mal, mas enfim, sempre tá aquela dúvida, né? Será que eles estão entendendo? Será que eles estão pegando a ideia do que eu tô falando, estão absorvendo, né? Será que o Senhor tá falando no coração deles? E é muito bom, assim, quando a gente vê pelo menos um fruto, assim, né? Por exemplo, também dou aulinha para os 10 e 11, né? E eles acabam entendendo um pouco mais da palavra e lendo por eles mesmos. Então é muito legal quando a gente fala, ou eles complementam, ou eles dizem, sim, aquela história e tal, ou falam, que nem aquele cara da Bíblia que fez isso, né? Então é muito bom, ou já dei para os 3 aninhos, e daí tu pergunta alguma história da Bíblia que eles sabem, eles contam, né? Da Vigorias, enfim. Sim. Então é muito bom às vezes quando a gente está desanimado ou a gente não sabe se eles estão entendendo e eles trazem algo, né, que eles sabem e conhecem da palavra, né? Então muitas vezes o que muitas vezes me motivou, né, a continuar dando aulinha quando a aulinha foi mal, algo assim, foi ver que o fruto, né, era aquilo, assim, eles conhecerem mais da palavra, né? E eles saberem, assim, que eu tô fazendo um pedacinho ali, né? De eles estarem mais perto do Senhor, né? Amém, amém. Fica com ele, aí depois a gente vai passando. Aleluia. Então, olha só a importância da motivação. E aí o desafio para nós, professores, é pensar o que eu faço dentro da sala de aula para motivar eles. Às vezes na sala... O legal de trabalhar com crianças é que eles são assim, sem filtro, né? Então tu pergunta uma coisa, eles dizem. Então se tu pergunta assim, às vezes, quem gosta de ler? Vários vão dizer, não, eu não gosto. Eles vão falar. Mas a gente sabe a importância que é a leitura. Como que eu motivo um aluno a ler? Uma vez eu peguei numa aula, eu peguei aquelas folhas de leitura anual da Bíblia. Né? Tem um quadrinho ali para ler um ano. Falei com eles da importância da leitura e tal, e no fim da aula eu dei uma folha para cada um para levar para casa. Na outra semana, uma mãe me encontrou, ela falou assim, aquela folha fez diferença lá em casa, porque agora a gente está lendo junto a palavra, eles estavam lendo e marcando na folha. Daí eu pensei, olha que legal, nem eu imaginei que pudesse acontecer aquilo ali, mas aquela folha ajudou a família a ler junto. E aí é um capítulo por dia, eles tinham ali uma programação para ler, para poder concluir a Bíblia toda num ano. Então, ali foi, né, um elemento, mas eu posso pensar diversas atividades que vão me ajudar a motivar meu aluno para que ele faça outras coisas, para que ele aprenda a orar, para que ele aprenda a buscar Jesus em primeiro lugar, para que o Senhor seja o Senhor da vida dele. E aí tudo isso o professor deve pensar e buscar em Jesus a resposta para isso. Como é que eu motivo um aluno?
Como é que eu me motivo? Às vezes nós podemos olhar para a palavra e ter dificuldade na leitura. Como é que eu me motivo a ler? Como é que eu me motivo a orar mais? A buscar mais? Como é que eu faço essas coisas? Ou quem tem um problema com o evangelismo, como é que eu me motivo a evangelizar? Para ter um testemunho vivo daquilo que eu vou apresentar para os alunos. Não adianta eu falar para os alunos assim, ó, vocês têm que evangelizar. Se eu não evangelizo, se eu tenho dificuldade nisso. Eu preciso, o professor, ele vai testar várias coisas nele antes. Vocês vão ver quando vocês estão preparando uma palavra, às vezes Deus está falando com a gente. Parece que a palavra foi escrita, só falta o nosso nome ali. E aí Deus vai tocar o nosso coração, vai quebrantar, vai mexer com a gente. E aí a gente, quando vai dar aula, a gente vai contar essa experiência. Eu vou falar, olha, eu orava pouco, aí eu fui preparar essa aula para vocês, eu não paro de orar. Eu não paro de buscar o Senhor. Eu não paro de querer estar mais com Ele. O Senhor vai tocar primeiro na gente. Por isso que eu falo que dar aula é algo tão incrível. É tão importante. Porque a palavra primeiro passa no nosso coração e depois vai para a vida do nosso aluno ou do filho. Né? Aqui quem não tem filho ou vai ter filho, é a mesma coisa. É o pai, a mãe transmitindo para os filhos o ensino do Senhor. São palavras, aqui a gente compartilha o maior conteúdo de todos. Matemática é importante, português é importante, todas as matérias são importantes, mas aqui a gente está falando de palavras que têm vida eterna. A gente está falando de salvação eterna. A gente está falando de uma vida com Deus. Então, imagina, é isso que nós estamos ministrando nas nossas salas. A gente não está separando as crianças para recreação, para entretenimento, para que eles não atrapalhem o culto. A gente não está separando para isso. A gente está separando para ministrar salvação, arrependimento. Pode ter arrependimento na salinha de 3 anos. Crianças de 3 anos já têm uma alta consciência do que é a vida com o Senhor, do que é certo e errado, do que é vida eterna. Eles têm uma grande consciência disso. Às vezes a gente despreza o conhecimento da criança, mas a revelação que ele tem pode ser maior do que a que nós temos. Então a gente precisa ministrar com graça, buscar o Senhor para poder transmitir essa vida, tá? Então, hoje, né, pensando assim nas aulas que eu dei, eu vejo que hoje é muito mais importante o que é construído com o Senhor, tu e o Senhor, do que a aula em si. Porque a aula em si ela é um reflexo daquilo que foi construído antes. Tu buscou o Senhor, tu orou, tu leu a palavra, e quando tu chegou na sala, tu transmitiu vida. Jesus disse para os discípulos, né? As palavras que eu vos tenho transmitido são espírito e são vida. Imagina agora nós, professor, poder dizer a mesma coisa. As palavras que eu transmito para vocês são espírito e são vida. As palavras que eu transmito para vocês são as que estão limpando a vida de vocês. Olha que peso tem isso. E aí o professor precisa buscar nisso. Essa motivação que a gente precisa para a nossa vida tem que envolver tudo isso. Estão me entendendo? Tem que envolver essas coisas. Eu tenho que estar nessa motivação de que eles tenham a vida que eu tenho. E se eu não tenho uma vida ainda, que é a vida que eu gostaria de ter, eu preciso buscar. É tempo de buscar essa vida, para compartilhar algo vivo. Pode ser simples, a minha história pode ser simples, mas é algo vivo, algo que tem vida, que vai fazer diferença neles. Tá? Bom, no livro fala que a lei da motivação é a seguinte: o ensino será mais eficiente quando o aluno se encontrar adequadamente motivado. Tá? E aí no livro vai explicar que existe uma motivação errada, porque ela é de curto tempo, e existe a motivação certa. Tá? Então, a gente falou antes, várias áreas que a gente pode motivar, várias situações que a gente pode motivar uma pessoa. Dependendo do que eu usar, eu posso estar usando a motivação certa ou a motivação errada, tá? Eu vou... Aí ali tem um exemplo, tá? Eu vou avançar e já volto para vocês copiarem, tá? Um exemplo de motivação inadequada é a que ele chama de motivação do picolé, tá? Daí o exemplo. Um pai falando com o filho, né? Menino, se você se comportar bem na reunião hoje, você ganha um picolé, tá? Aqui, quero confessar, né, como pai, eu já fiz a motivação do picolé com meus filhos. Tá? A motivação do picolé é uma troca. É aquela motivação assim, eu vou voltar para vocês copiarem o outro, tá? Quem quiser copiar. A motivação do picolé é assim, né? Vai para a reunião e combina com a criança.
se tu te comportar, o pai leva no Mac depois do encontro. Tá? Essa motivação funciona? Funciona. Tá? Às vezes a criança se comporta para aquilo ali. Mas a essência está errada. A criança vai aprender o quê? Ela vai aprender que ela negocia o comportamento. Ela vai aprender que ela pode ganhar benefício se comportando ou não se comportando. Ela pode fazer trocas. E aí a criança, ela pode passar a usar aquilo ali contra o pai ou a mãe. Então a motivação do picolé, ela tem pouca duração e o efeito em si não é o esperado. Tu fez uma troca com a criança. Então eu vou usar um elemento e faço uma troca com a criança. É o behaviorismo, né? O behaviorismo é estímulo e resposta. Tinha um homem que treinava animais lá e ele pegava e para treinar esses animais, ele fazia uma coisa que estimulava um comportamento. Então, por exemplo, para fazer um elefante dançar, né? Imagina que a gente pega uma chapa de metal grande, coloca o elefante em cima e aí a gente bota uma musiquinha e esquenta aquela chapa. Aí o elefante vai fazer o quê? Ele vai começar a tentar tirar as patas da chapa, porque está esquentando. Né? Aí eu mudo a música, boto uma música mais agitada e aumento a temperatura da chapa. Aí o elefante vai mexer mais rápido. Tá? Se eu fizer isso várias vezes, vai chegar um momento que eu vou ligar a música e o elefante vai mexer as patas. Por quê? É behaviorismo, é estímulo-resposta. Ele aprendeu que quando toca aquela música, queima as patas. E aí eu ensinei o elefante a dançar usando essa técnica. Tá? Esse homem ele fazia isso com animais, né? Ele treinava animais. Tá? Para quem tem cachorro em casa é fácil de ver isso. Né? Se vocês alimentam o cachorro com comida, né? Tu pega o prato de comida e bate o talher no prato. O cachorro vem correndo. Por quê? Porque ele aprendeu que aquele som é o som da comida. Tá? Isso é behaviorismo, é estímulo-resposta. Esse homem, ele perdeu o emprego lá de treinador de animais, não sei porquê, né? Mas ele perde o emprego e ele começa a escrever livros de como educar crianças. E aí esses livros ele usa o behaviorismo, que é isso, é tu fazer uma coisa para mexer no comportamento. Tu condiciona o cérebro da criança àquele comportamento ali. É estímulo-resposta. Não é a motivação correta. Eu não estou tratando com o coração, eu estou tratando com comportamento. Um pai que combina de dar um picolé para uma criança se comportar no culto, ele está treinando o comportamento por uma troca, mas ele não está treinando o coração. Né? Por que eu não devo? Por que eu tenho que me comportar no culto, pai? Porque a gente está honrando a Jesus, porque a gente está ali para adorar, a gente está ali para ouvir a palavra. É diferente quando a gente ensina, quando a gente mostra a motivação correta e não por uma troca. Tá? Então, a gente precisa cuidar isso. Na aula também. Eu não posso só fazer uma aula e dar um doce em troca, né? Até posso fazer em alguns momentos, mas o doce não pode ser essa troca para todas as minhas aulas. Quem acertar mais respostas ganha o doce. A motivação vai ficar no ganhar alguma coisa. Na próxima aula que eu não der nada, os alunos vão perguntar, o que ganha se eu responder correto? Aí tu vai dizer nada. Aí ele diz, então eu não vou responder. Tem uns que vão falar isso. Então, como que eu motivo da forma certa? Sem ter uma troca. Né? Sem ter algo ali que eu estou barganhando. Né? A criança, eu falei antes do behaviorismo, né? A criança por si só, ela nasce formada em behaviorismo. Tá? Ela sabe fazer isso com os pais. Então imagina lá a situação no supermercado, né? Vai com a criança no supermercado, a criança olha uma coisa que ela quer. O que normalmente a criança faz? A criança que quer uma coisa do mercado. Primeiro ela fala pro pai, né? Pai, quero aquele coisa da Patrulha Canina. Aí tu olha um baita de um jogo lá, 390 e poucos reais, né? Pai, quero coisa. Aí tu fala, não, pai não vai comprar, é muito caro. Aí tu vai andar com o carrinho, não, pai, eu quero. Aí tu, não, pai, não vai comprar, hoje não dá, é meio do mês, eu não vou comprar. E aí, né, tu fica conversando com a criança. E aí a criança vai para o segundo nível do behaviorismo, né? Ela começa a chorar, né? Tu não compra, eu quero brincar, não sei o quê. E criança consegue projetar a voz de uma maneira, né, que parece uma caixa da JBL, né? Ela projeta a voz assim,
E aí o pai já começa a ficar com vergonha, começa a ficar constrangido com aquilo ali. E aí a criança, se o pai mesmo assim resiste, não compra, né, naquele momento, a criança vai para o próximo nível, que é deitar no chão, começar a girar e gritar. Né? E aí passa os amigos da criança. A criança já tem amigos no mercado. É aquela senhora que passa bem na hora do escândalo. Ela te olha para a criança e vai, né? Aí passa uma outra pessoa, olha assim, pensa, que bom que não é meu filho, né? Aí passa, tudo aquilo ali vai constrangendo o pai, vai constrangendo a mãe, que aí no final, o que o pai faz? Ele pega a caixa, larga no peito da criança, né? Leva! E aí a criança aprende uma coisa. Se eu fizer escândalo, eu ganho um presentinho. Ela aplicou o behaviorismo no pai. E o pai nem se ligou. E toda vez que essa bendita criança for no mercado, ela vai fazer um escândalo. Ela vai aplicar aquilo ali. Então nós precisamos cuidar disso. Né? A gente precisa... Querer aprender a vencer o behaviorismo da criança? Vai ter que ser mais forte que ela nesse momento. Né? Ela está chorando, ela está esperneando e tu te mantém firme. Né? A moça que ela passou e te fez assim, olha para ela e faz assim também. Né? Tipo, né? Fica tranquilo. Vai até o caixa, a criança vai estar esperneando, a caixa vai estar te olhando, passando as coisas e tu bem tranquilo. O segredo é manter a paz, né? Manter a tranquilidade, sabe? Mostrar que tu está bem. Mas aí tu avisa a criança, né? Quando chegar em casa, a gente conversa. E aí deixa, né? Deixa quieto, assim. E aí, quando chegar em casa, realmente conversa com a criança, né? Chega em casa, solta ela do cinto do carro, ela vai entrar correndo em casa, né? Porque se passou o mercado e tu não comprou, ela sabe assim, deu um problema no behaviorismo, né? Começa a conversar, né? O pai te explicou, não era para fazer isso. A gente, quando vai no mercado, a gente vai organizado para comprar coisa, para comprar brinquedo, tem um momento certo. Assim, eu vou estar mostrando para ele quem é que está, né, no comando e como funcionam as coisas. E aí, às vezes, eu vou pegar crianças que não se comportam na sala, crianças que não obedecem, crianças que não cooperam na atividade que eu estou fazendo. E aí, qual é a solução? Será que é só tirar da sala? Será que é não deixar ele entrar mais? A gente não pode fazer isso. A gente tem que receber a criança e ensinar ela para que transforme a vida dela. Como que eu faço isso com uma criança que é difícil? É difícil entre aspas até, né? Difícil para nós. Às vezes tem crianças que são difíceis assim, tu olha para ele na tua sala e tu pensa, fulano tá lá, como é que eu vou dar aula? Só que essa criança é a melhor candidata para mudar a tua aula. No sentido de te qualificar, de fazer tu buscar alguma alternativa para dar aula para aquela criança. Tu vai olhar para ele e vai pensar, chegou a minha oportunidade de ser um professor melhor. Na motivação é muito isso, né? Às vezes tu olha aquele aluno, tu pode desmotivar. Mas eu quero incentivar vocês a olharem para aquele aluno e se motivarem, né? A mudar a motivação de vocês. Tá com o microfone aí? Empresta aqui. Não, é o... Tu quer que eu use, Gabi? Gabi, quer que eu use o teu? Não, tô te ouvindo. Tá. A minha dúvida é referente a isso. Tu falou aqui 3 passos, né? Que é o aviso, a admoestação e a correção, né? A minha dúvida é na sala de aula, principalmente quando há muita gente, assim, que daí não há como fazer esses 3 passos, assim, separadamente. Uhum. Eu queria saber, tu tem alguma dica de como faz esse passo a passo, assim, dicas práticas, assim, para principalmente na admoestação, assim? Uhum. Assim, ó, passos que pode seguir dentro da sala, tá? Geralmente quando é uma turma que vai ter agito, né, que tu vê que vai, às vezes uma turma é grande, né, que pode ter algum problema na sala, tu começa com o ensino das regras da sala. Então tu iniciou a aula e aí tu pega e combina com eles. Ó, pessoal, tem muita gente na sala, o professor não vai conseguir falar se todo mundo falar. Então tu faz as combinações. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão e eu chamo.
né? Vai fazendo primeiro a combinação. Essa parte seria a parte do ensino. Tá? A advertência é se alguém ali atrapalhou esse combinado que foi feito antes. Tá? O combinado sempre tem que ser a primeira parte para que todos entendam as regras. E isso funciona em casa também. Uma criança que não sabe qual é a regra da casa, ela vai descumprir. Então, em casa, é importante os pais combinarem as regras e na sala a gente combina com os alunos. Tá? Dá até para quem quiser, quem é bom em fazer materiais, tu pode ter as tuas regras num cartaz que tu tem na sala. E aí na sala tu mostra, ó pessoal, quem quer falar é o ponto 2 aqui, ó, tem que levantar a mão e esperar. E aí tem ali as regras da sala, tu pode ter isso. Tá? Então faz as combinações, ensina para eles, explica. Às vezes a gente vai ter que fazer isso várias vezes durante a sala. Ó pessoal, lembra que a regra é ficar quietinho e levantar a mão. Tá? Tu volta várias vezes. A advertência é se ele quebrou a regra. Ele levantou a mão, às vezes o 10 11 dá isso. Ele levanta a mão falando. Ele acha que por ter levantado a mão ele pode falar. E aí ele levanta a mão falando, aí tu tem que chamar a atenção. Ó, não, espera um pouco que eu já te chamo. Sabe? E aí tu tá, né, advertindo esse comportamento dele. E a parte da correção, aí tem uma coisa que dá para fazer. Tu pega, vamos supor, às vezes o aluno, quando ele está no meio dos outros, ele ganha força. Esse aluno que está incomodando. Aí tu pede para o auxiliar, ó, cuida um pouquinho da turma. Tu convida o fulano a sair da sala contigo. Aí tu sai da sala e conversa com ele em particular. Fala, ó fulano, tu está atrapalhando a sala, o professor precisa que tu coopere, os outros precisam participar também. Tu tem essa conversa mais pessoal com ele, sabe? Sem assim, afastar ele muito, né? Tu tenta trazer ele para o teu lado. De repente tu diz, olha, tu está falando bastante, eu quero que tu fale, eu quero que tu participe, mas o fulaninho lá não está participando. Será que tu pode me ajudar a fazer ele participar? E aí tu tenta trazer o aluno para o teu lado, entendeu? Então essa conversa ali fora da sala, não para xingar ele na frente de ninguém, mas para tentar trazer ele mais próximo de ti, para ter essa conversa em particular, tá? Às vezes essa conversa pode acontecer antes de iniciar a aula. Imagina que todo mundo entrou e tu viu que chegou esse aluno, né? Tu já tem uma experiência de que em outra aula ele atrapalhou. Tu chama ele um pouquinho e fala, ó, hoje eu quero que tu me ajude na aula. E aí dá uma tarefa para ele fazer. Entendeu? Dá uma atividade que ele vai te ajudar. Tu combina com ele uma coisa. Ó, no meio da aula, eu quero que tu levante e faça tal coisa. E aí eu vou dizer por que tu está fazendo. Aí tu combina algo com ele, entendeu? E aí é às vezes uma forma de conquistar a criança pro teu lado para te poder dar a aula. Tá? Pode ir falar. Agora eu me lembrei da Conferência da Família, que o irmão de Buenos Aires esteve aqui, e ele falou que, assim, parafraseando, que eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele falou que quase todas correções poderiam ser evitadas com instrução, que elas são resultado de quê? De falta de instrução para a criança. Não? Lembrou exatamente disso. A palavra fala, né, que é para a gente ouvir o ensino do pai e a gente não vai se afastar da instrução da mãe. Então o pai, pensando numa família, né? O pai ensinou, trouxe um ensino, mostrou como está na palavra, mostrou o que o Senhor quer da gente. E a mãe, no dia a dia, ela vai lembrar o ensino que o pai trouxe. Então a mãe vai ficar com a criança, às vezes ela passa mais tempo, ela vai retomar aquilo ali. Ó, lembra que o papai ensinou que a gente não pode gritar dentro de casa? E aí ela retoma aquelas coisas. Aí se a criança ouviu o ensino e ouviu essas advertências, admoestações, às vezes só isso já muda o comportamento, né? Então, e na sala, a gente precisa, assim, fazer um esforço para isso. Às vezes a nossa primeira medida é tirar a criança, né? Ó, tá incomodando, sai da sala e vai sentar com teus pais. Às vezes aquilo ali eu posso criar uma barreira no coração da criança, né? Teve um dos profs, ele não está hoje aqui, mas ele me disse no outro treinamento que ele por muito tempo teve uma barreira com uma das professoras aqui, porque ela um dia xingou ele dentro de uma sala, assim, chamou a atenção dele, né? Ele ficou com uma barreira com ela, mas graças a Deus ele se tornou, né, professor, ele perdoou isso, mas por um tempo ele ficou travado ali. Se o aluno tem uma barreira comigo, ele não vai aceitar tudo que eu vou ensinar para ele. Aí eu perco a motivação desse aluno, tá? Eu acho importante falar assim que as crianças, nós como professores ou ajudantes,
não achar que é algo pessoal delas com a gente. Isso. Ela não quer obedecer, ela quer me afrontar, ela quer fazer bagunça na minha aula. Não é contigo, né? A criança não quer fazer assim contra ti. É a criança, né? É normal, é coisa de criança. Então nós somos os mais maduros, né? Somos os adultos. Quem é adolescente é mais velho. Então a gente tem que ter assim a capacidade de se controlar, né? E conseguir conduzir essa criança. Mas não achando que é contra ti. Até para não ficar aquela barreira que o Luiz falou, né? Pode ficar aí contigo. Às vezes a barreira é... Eu vou pegar... Às vezes a barreira é o professor que fica com a barreira também, né? Em vez de só o aluno ter a barreira do professor, o professor fica... E aí, toda vez que chega aquele aluno, o professor acaba se travando, porque ele ficou com aquela barreira. Oi. Não sei. Vamos lá. Eu só queria colocar que nas minhas aulas, quem é da turma de 10 e 11 conhece os mais falantes, e tem algumas gerações de falantes, geralmente eles andam em duplas. Então aqueles que são bem motivados falam bastante. Mas a minha maior preocupação não é com esses falantes, mas é com os mais calados. Porque às vezes esses bem falantes eles vão muito motivados para a aula, e tu vê que eles no olhar deles eles vão felizes para a aula. E às vezes o calado, ele não quer, ele nem queria estar ali. Ele não está motivado, ele não quer abrir a Bíblia. E às vezes eu me preocupo mais com o calado, de alcançar o coração dele, do que propriamente o falante. O falante, tu dá uma acalmada nele e daqui a pouco ele sossega. Sim. Mas aqueles que não falam, eles talvez nem quisessem estar ali. O pai é que manda ele ir e ele está lá. Sim. E outra coisa que eu também queria colocar é a nossa responsabilidade, que eu me sinto muito responsável quando eu tiro eles daqui e levo para lá. A palavra que eu vou pregar, ministrar para eles, a preparação, eu me sinto na mesma responsabilidade que eu tivesse aqui. E Deus me usa com aquilo que eu tenho. Se aqui eu não falaria muita gente, eu não ficaria muito envergonhado, mas lá eu falo, tenho liberdade. Mas a palavra do Senhor é a mesma revelação, a mesma unção, a preparação é totalmente a mesma. E aí o resto é com o Senhor. Sim, amém? Benção. Eu estava pensando nisso, né? Às vezes o aluno quieto, ele não é tão comentado pelos professores como um aluno que fala mais, que aparentemente dá mais trabalho, né? E com o que dá mais trabalho, às vezes a gente tem mais atenção mesmo. Então o professor, ele vai ter que pensar em todos os seus alunos. E aí uma dica que eu reforço aqui, quanto mais aula a gente der, quanto mais tempo eu passar com a mesma turma, melhor vai ser. Por quê? Porque eu vou conhecer bem os alunos. Aí eu vou saber, fulaninho é quieto. Como é que eu trabalho na vida do fulaninho? Como é que eu faço com que ele participe? Como é que eu faço com que ele se engaje no processo de aprendizagem? A aprendizagem não é uma transferência que sai da minha cabeça e entra na dele, mas é uma construção que ele vai construir junto ali. O aluno vai estar participando, vai estar se envolvendo. De repente, como é legal quando a gente está dando aula e o aluno tem aquele momento assim que virou a chave para ele. Ele te olha e ele, eu entendi. E aí ele te conta alguma coisa, ele tem alguma revelação ali do Senhor que é tremenda aquela revelação. Então a nossa aula precisa chegar nesse nível, de que eu conheço eles, de que eu consigo fazer o que funciona para todos. E aí eu sei, às vezes esse aluno mais tímido, ele é um aluno que não vai conseguir ir lá na frente dos outros, falar para os outros, mas talvez ele funcione de outra maneira. E aí eu preciso conhecer como ele funciona. E no meu planejamento eu tenho que considerar o que ele precisa. Olha só como é complexo, né? Era só apresentar um conteúdo, mas agora a gente está vendo, não, é um conteúdo dentro de um grupo. E esse grupo tem diferenças dentro deles. Eu vou ter um que é mais líder, eu vou ter um que é mais retraído, eu vou ter outro que é diferente, e assim eu tenho que pensar essas coisas. Eu não quero desanimar vocês, mas quero incentivar que vocês olhem para o dar aula e pensem, é possível fazer todas essas coisas, né? Ter essa desenvoltura na minha sala. É uma responsabilidade também do professor de verificar as necessidades que aquela criança pode estar apresentando. Porque, que nem ela comentou, não é pessoal, mas aquela criança pode estar passando por um momento
que ela precisa de mais atenção porque ela está com alguma outra debilidade, com algum outro problema. Que às vezes até a família ainda não viu. É muito grande isso, né? Eu estava pensando, a Débora uma vez, a gente estava dando aula, eu não lembro onde era, mas tinha uma menina que vinha e ficava abraçada nela. A Débora ia fazer alguma coisa, a menina vinha abraçada e ficava junto assim com ela. Então ela estava com alguma necessidade naquele momento e ela precisava desse aconchego ali com a Débora, tá? Teve uma situação lá acho que foi na PUC, que a criança não queria entrar na sala, mas quando entrou, ela não queria sair. E aí a mãe vinha buscar a criança e a criança queria ficar com a professora. Então às vezes acontecem essas coisas, essas situações. Às vezes o acontecimento pode não ser algo que a criança vem passando, mas aconteceu no trajeto para ir para a reunião. Né? Às vezes alguma situação, pode ter acontecido alguma coisa no carro, e aí as crianças ficaram agitadas. Né? Uma vez eu fui sair lá de casa e bati o carro. As gurias começaram a chorar dentro do carro. Né? E aí a gente tinha que sair depois. Aí a gente acalmou elas, conversou, não, tá tudo bem, tá, não sei o quê. Aí conversamos e fomos. Mas teve aquele incidente ali que elas ficaram extremamente, né, tocadas naquilo ali. Então o nosso aluno às vezes vem assim, ele vem desmotivado, ele vem com uma situação que ele passou, ele vem com uma dificuldade, ele vem com algum problema, às vezes é algo mais complexo. Né? A gente tem crianças, a gente já deu aula aqui para crianças de casa lá, que estava aqui, para criança que os pais não são convertidos. A gente tem uma série de situações diferentes. Então a gente precisa considerar esse tipo de coisa e ser sensível. Tá? Existe um dom que é o discernimento. E esse discernimento ele pode nos ajudar nisso. A gente precisa buscar esse discernimento, de entender, né, o que está acontecendo, por que isso? E aí tentar ajudar a criança nisso. Não é a gente ficar investigando a vida das crianças, tá? Mas é a gente ser sensível para ajudar ela naquele momento. Tu está triste hoje? Não precisa dizer o porquê, mas vamos fazer aqui com o tio, vamos fazer junto, e aí ajudar naquilo ali, tá? Então, motivação é algo assim nosso, que nós precisamos, e eles precisam. Então a gente tem que considerar no nosso planejamento, tá? Aí aqui no livro, ele vai falar, né, que a motivação se dá em dois níveis, um externo e um interno, né? A extrínseca e a intrínseca. Então, a motivação externa é aquela que é feita por um elemento, né, externo. Aqui tem uma definição que eu peguei do dicionário, ó. Que a extrínseca, ela é algo que não é essencial a nós, mas a intrínseca, sim. Então, uma motivação de algo exterior, ela me ajuda por um momento, mas uma motivação interna, ela me ajuda por mais tempo. Tá? Vou pensar assim, imagina que algum de vocês quer ser médico. Ser médico pode ser essa extrínseca. Quando tu ganha o teu diploma, tu concluiu o teu objetivo, que era ser médico, tá? Se o teu objetivo é só ser médico, quando tu ganha o diploma, ali chegou o nível mais alto da tua motivação de ser médico. Mas se por outro lado tu pensa assim, eu quero ser médico, um bom médico e salvar vidas. Aí esse pico de motivação, ele vai mais longe. Ele se torna algo assim, um propósito de vida, né? Eu quero pela minha carreira de médico salvar vidas. E aí não tem um número para isso. E toda vez que uma vida for salva, o pico é lá em cima. Né? Toda vez que estiver exercendo a medicina, o pico é lá em cima. Então a gente precisa, né, ver isso. Pensando aqui, a gente tem muitos jovens, né? Imagina que o objetivo é o casamento. Tá? Só que aí, se vocês resumirem, por exemplo, ao marido, o objetivo é o marido. Quando vier o marido, e o marido der uma rateada, a motivação baixa. E um bom marido vai ratear várias vezes. Um bom marido vai ratear várias vezes. Mas, se o objetivo é ter uma família, aí já é uma motivação maior. Aí tu vai aturar o marido para poder cumprir o objetivo. Mas se a motivação for uma família de filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, e com a ajuda do Espírito Santo, aí é até Jesus voltar a motivação. Entendem? A gente precisa buscar no Senhor a motivação máxima de tudo que a gente faz. Não para ganhar uma recompensa. Eu não dou aula porque eu quero que o presbitério me chame aqui e me elogie.
o Luiz é o nosso professor. Não pode ser essa a nossa motivação humana. Ou então assim, eu dou aula porque no final do mês entram 20 mil reais na minha conta. Seria bom, motivaria, né? Motivaria. Mas não pode ser o fim. Muitas pessoas que têm muito dinheiro também tiram a própria vida. Né? Porque elas viram que o dinheiro é só dinheiro. Às vezes tem pessoas, a gente até nem consegue imaginar, né? Uma pessoa que tem dinheiro para comprar tudo o que ela quer. Existem pessoas assim. Mas essas pessoas podem ser muito tristes. Tão tristes como uma pessoa que não tem nada. Então, ter as coisas, não ter, tudo aqui tem duração, né? E a duração dessas coisas vai ser a duração da motivação. Às vezes, se a tua motivação é comprar um carro, a primeira vez que furar um pneu, a motivação pode baixar um pouco. Aí, de repente, tu dá uma arranhada, o carro na garagem, diminui um pouco mais a motivação. Aquele carro que era tão teu sonho, de repente, ele baixa a motivação. Qualquer coisa que for dessa terra, a motivação tende a diminuir. Mas aquilo que é eterno, essa motivação não termina, porque a gente só alcança lá. A gente só termina, né, o objetivo quando chegar lá. Então eu creio que é por isso que a gente não sabe de muitas coisas que vai ter lá. O Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Ele vai revelando uns pouquinhos pelo Espírito, mas a gente não tem ainda a plena convicção do que vai ter. A gente só sabe que vai ser muito melhor do que o que a gente tem aqui. Então eu não posso olhar para as coisas aqui e me motivar somente por elas. Meu objetivo é ter uma grande casa. Senão, quando eu chegar na grande casa, acabou o objetivo, acabou a motivação. E com as crianças, a gente precisa ter essas motivações eternas. Olhar para eles e ver ali dentro da tua sala pastores, evangelistas, profetas, mestres. A gente pode ver tudo isso dentro da nossa sala, tá? Então a gente precisa buscar em nós essa motivação intrínseca, né? Aquela que está lá dentro, e cada vez mais diminuir as externas. Quem é que está com... Fala, Carol. Eu lembrei um pouco essa questão da motivação interna e da ação do Espírito Santo de uma maneira prática. Às vezes a gente se esquece do poder da oração antes de começar o culto com as crianças, né? Sim. Às vezes a gente fala, vamos começar rápido, então a gente vai fazer uma oração rapidinho aqui, Senhor, obrigada por cada um e amém. Não, mas falar com o Senhor, né? Que o Espírito Santo se faça presente e toque no coração das crianças. Então, é isso. Amém? Bênção. A oração é algo que vai fazer diferença em todas as áreas, tanto da nossa vida quanto da vida das crianças, tá? Quanto mais tempo vocês passarem em oração, buscando a Deus, vai fazer diferença na sala, tá? É na oração que eu creio que o óleo, aquele das virgens prudentes, é produzido, sabe? É naquele momento que tu está buscando o Senhor, o azeite está sendo feito ali, né? E aí a gente pode transmitir toda essa vida na nossa sala, tá? Já viram esse vídeo aqui do menino que quer ser pastor? Alguém já viu esse vídeo? Esse vídeo aqui vai trabalhar bem isso da motivação, tá? É um menininho que quer ser pastor. Ele fica me deixando bravo, ele faz isso, eu não posso reagir, porque eu quero ser pastor e o pastor não briga. Tá certo. Eu vou meter um estado naquele menino, porque ele é abusado. Mexeu com você, mexeu comigo também. Ah, é? Tá mexendo com meu irmão? Mas ele não pode brigar, você pode? Ele é pastor. Sim. Eu sou um filho. Mas o filho não tem nada a ver com pastor. Não tem não? Sério isso? Luísa, e aí, o que você tem pra dizer sobre ele? Então, ó, ali há 2 irmãos, né? O menino estava apanhando na escola e ele falou para a mãe, mãe, ele fica me provocando lá, mas eu não posso bater nele, porque eu quero ser pastor. E pastor não briga. E aí a irmã fala, não, eu vou lá, deixa que eu vou dar uns tapas nesse guri, porque eu sou ovelha. Ovelha não tem nada a ver com pastor, ela fala, né? Então, olha só, um menino tão pequeno, e ele quer ser pastor. Essa é a motivação dele. E essa motivação impede de que ele brigue na sala. Isso é uma motivação não do picolé, mas uma motivação de propósito.
né? Uma motivação genuína. Se eu fosse professor dele, eu ia tratar ele como pastor dentro da sala, né? Assim, incentivando. Olha, tu quer ser pastor? Então tu vai orar hoje por nós. E aí ele ora pela aula. E aí ele compartilha um versículo. E aí eu trato ele da maneira que ele quer, dentro do objetivo que ele quer. Às vezes a gente olha para as crianças e não vê o que Deus está vendo ali neles. Eu imagino Deus olhando para Moisés quando Moisés era criança. Deus devia pensar, avisar os anjos, né? Pessoal, esse aqui, ó, nasceu aquele que vai ser usado por mim para libertar o Egito, né? Israel do Egito. Ou quando nasce outros, né? Tantos homens ali. Imagina quando nasceu Abraão. Deus apontava e dizia, ó, nasceu o pai da fé. Agora, quando Deus olha para as nossas crianças, o que ele diz? Eu creio que Deus é o mais motivado em tudo isso, porque Ele olha e diz, ó, esse aqui vai me servir. Esse aqui, ó, vai ser professor de aulinha. Esse aqui vai ser pastor. Esse aqui vai ser diácono. E aí Deus, a palavra fala que quando Jesus subiu ao céu, concedeu dons aos homens. Então a gente já tem o que Ele nos deu. Quando nós nascemos, Ele devia olhar para nós e dizer, ó, essa aqui vai ser tal coisa. Essa aqui vai me servir em tal lugar. Esse aqui vai fazer tal coisa. Deus nos trata de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Nós precisamos corresponder a esse propósito. E precisamos ajudar nossas crianças a corresponderem a isso também. Tá? Então, quando entrarem na sala, mudem a visão que vocês têm das crianças. Se vocês estavam olhando até agora da forma errada. Entrem na sala e vejam os pastores, vejam as ovelhas, vejam os profetas. Né? Quem é que está no microfone? Passa ali, ó. Bom dia. Bom dia. Vou ter que compartilhar mesmo, nervosa. Eu vi um menino ali e eu lembrei de mim, quando era criança também. E aconteceu a mesma coisa com ele, aconteceu comigo. E acho que o que eu posso falar, assim, é que eu estou voltando e lembrando de quando eu era criança. E o que eu aprendi na igreja, eu cresci na igreja, né? Uhum. E o que eu pensava, então, o que eu aprendia, pensava naquela época, ficou muito forte dentro do meu coração. Uhum. Né? E aí tu falou sobre o que tu quer, sonho. Eu lembro que eu tinha o sonho de ter uma família, uma casa, né? Marido e filhos. Eu tenho hoje. E hoje eu fico pensando que não é só isso, a gente pode transbordar na vida da outra pessoa também da mesma forma, né? E acho que o que eu quero dizer, na verdade, contando tudo isso, é que aquilo que a gente cresce aprendendo, ouvindo muitas vezes, e quando tu sente amor, aquilo fica tão forte dentro do teu coração que quando alguém vem te agredir, tu não revida, tu fica assim. E aconteceu mais de uma vez comigo. Acho que é isso. Amém. Benção, glória a Deus. Aleluia. Olha só, né? Então o poder que tem, né? Palavras, a nossa infância, sonhos, propósitos. E aí a gente pode pensar, esse dia eu estava pensando sobre isso, né? Será que eu tenho sonhado somente sonhos que têm origem em mim e o fim em mim? Ou eu tenho sonhado o que Deus tem projetado para mim? Depois a gente até vai entrar mais nisso, né? Mais nesse assunto. Mas Deus tem sonhos e planos para nós. E a vida cristã, ela é viver para Ele. É uma vida substituída. Jesus morreu e pagou a minha condenação. Agora, o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, essa vida aqui tem que ser para agradar a Ele. E muitas vezes vai me desagradar. Às vezes o Senhor vai pedir coisas que me desagradam. Desagradam a minha carne. Mas eu preciso fazer essa troca, porque Ele já trocou na cruz. Então, a vida com o Senhor é tremenda. Não tem vida igual. Mas é uma vida onde a gente vai abrir mão de algumas coisas. E esse menino está mostrando que ele tem esse propósito. Eu quero ser pastor. E o pastor não revida da mesma maneira. Olha só que tremendo. Então, que a gente possa, né, levar nossas crianças a fazer isso. Amém? Aleluia. Queridos, vamos dar um intervalinho, tá? Dar um tempo de tomar um café, comer uns biscoitos.